comigo, Mateus capítulo 25. Hoje nós vamos falar sobre as 10 virgens, o tema da caixinha que estava lá, sobre esse lugar. E eu também nunca tinha pregado sobre elas assim, em tudo. E nós vamos aprender um pouquinho nessa noite. Eu vou descansar. Mateus 25. Lembrou? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes, ou sensatas, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite, as vasilhas. E tardando o noivo, foram todos tomadas de sono e a dor crescia. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens sensatas ou nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: de verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém? Então vamos lá, irmãos. Nós estamos diante de um sermão de Jesus aqui, no Monte das Oliveiras. Monte este, Zacarias 14 diz que ele vai voltar e vai pisar nele. Jesus está falando de uma série aqui de acontecimentos que serviram de sinal no período da tribulação, ou que servirá de sinal para a tribulação, melhor dizendo, e falou de uma série de julgamentos culminando com a sua volta à terra. Esse sermão, que se iniciou no capítulo 24 de Mateus, começou a partir de perguntas dos discípulos. Os discípulos começam a perguntar a Jesus. Lá no capítulo 24 começa: Jesus disse que um dia seria destruído o templo. E aí eles começam a perguntar. Primeiro eles quiseram saber quando seria, depois sobre os sinais da sua volta, depois os sinais do fim dos tempos. Jesus então está falando dentro de um contexto aqui judaico. Em Mateus 24, então é o contexto do capítulo 25 que nós temos. Então antes de chegar lá, temos que passar aqui bem rápido, então, em Mateus 24. E a entender que Jesus está discutindo acontecimentos que ocorrerão durante a grande tribulação. E esse sermão de Jesus, dos seus discípulos, diz respeito a 3 classes de pessoas: aos judeus, Mateus capítulo 24, versículo 4 ao 44. A igreja professa, em Mateus 24, 45. E os gentios, Mateus 25, 46. Então o sermão de Jesus vai até o final do capítulo 25, que começa no capítulo 24 e vai até o final do capítulo 25. E aí Jesus vai falar sobre o princípio das dores, a grande tribulação e a vida do Filho do Homem. Ele vai explicar sobre a palavra da figueira, que aponta para Israel. Jesus dá exemplo do bom servo e do mau servo. E aí, nós estamos diante do capítulo 25. Estamos numa parábola.
qual o seu contexto aqui que nós lemos? É uma festa de casamento judaico, considerando então uma celebração social onde todos estão envolvidos. A noiva era acompanhada junto com uma grande comitiva de pessoas com tambores e dirigindo-se ao encontro do noivo. Como diz lá em Cantares, capítulo 13, versículo 6 ao 11, vai retratar isso. Salmos 45, 13 ao 15 também vai retratar isso. Esses textos então descrevem essa procissão cerimonial e linkado depois a um banquete. E a imagem é descrita assim, dessa forma, como Jesus disse no capítulo 25. Normalmente o noivo, olha o que você precisa entender agora. Normalmente o noivo, com alguns amigos íntimos, deixava a sua casa para ir até a casa da noiva. Porque se a gente lê isso aqui dentro do contexto do nosso estilo de casamento, aqui a gente não vai entender nada. Não é? A gente não vai entender. Mas quando a gente pega o costume judaico, aí a gente começa a entender. E o costume ele diz assim: ó, o noivo, então, com alguns amigos íntimos, talvez os padrinhos, né, amigos, deixava sua casa para ir até a casa da noiva, onde havia várias cerimônias seguidas de uma procissão pelas ruas, depois do anoitecer até a sua casa. Então aqui alguns dizem candeias, outros dizem que são tochas. E as 10 virgens aqui são como madrinhas da noiva, que ajudaram ela. E elas esperam encontrar o noivo em sua vinda da casa da noiva. As madrinhas estão esperando o noivo vir já com a noiva, para encontrar com ele. E aí esperava-se que todas na procissão carregassem sua própria tocha ou candeia. E quem não estivesse seriam considerados penetras ou até mesmo bandidas. E a festividade, que poderia durar vários dias, começaria então formalmente na casa do noivo. Então, com esse pano de fundo aqui em mente, agora podemos entender e analisar o texto melhor. Vamos lá. O texto começa assim no capítulo 25. Então, o reino do céu será semelhante. Jesus começa com um então. Então significa que é a continuação de algo que ele estava falando. E agora ele quer falar, ele quer complementar esse algo, aplicando. É como se Jesus estivesse dizendo assim: o que eu disse no capítulo 24, então, é isso. Quer dizer que esse então, que estamos aqui, diante de uma continuidade de algo que Jesus já está falando. Só que agora, quando Jesus fala então, Jesus quer que aqueles que estão ouvindo ele tenham atenção no que vai ser dito a partir de agora. Porque o que ele vai dizer é muito importante. Por isso que ele vai trazer esse. E em Mateus 24 ele está falando da sua vinda. E agora aqui, em ponto particular, está a fala dele vai envolver o seu retorno. Sempre as parábolas em Mateus começam dizendo que o reino dos céus é semelhante. Você pode olhar, todos, entendendo que ela é o quê? Ela é um mistério, mas também ela traz aspectos. Quais aspectos? Primeiro, o tempo presente. O primeiro aspecto fala da vinda do Messias, capítulo 24. E o aspecto futuro, sobre a segunda vinda do Messias. E ela também nos traz um clima de tensão sobre o já e o ainda não. Isso dentro da escatologia é o já e ainda não. Como assim? Esse reino é o já. O já o quê? O já que foi inaugurado. O reino que já foi inaugurado. E ainda não. O que é esse ainda não? O que ainda não foi consumado. Então o reino de Deus já foi inaugurado, mas ainda não foi consumado. Então Jesus está falando acerca disso. É o já e o ainda não. E a parábola das 10 virgens traz para nós desses aspectos, o aspecto futuro, apontando para a segunda vinda de Jesus, sobre um reino que será e não o que já é.
É um reino que será estabelecido de fato em plenitude. E essas virgens então saíram para encontro do noivo. Vamos lá. Então saíram e encontraram-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. 5 delas eram insensatas e 5 delas prudentes. E a questão aqui, que Jesus faz questão de fazer, é separar o grupo. Ele divide das insensatas e a prudente. Versículo 3. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O restante do texto vai nos dar uma explanação dos detalhes e atitudes dos dois grupos. Aí você vê com quem você se identifica nessa coisa. E aí o texto, muitos pregadores, muitos pastores, gostam de se ater muito ao óleo, né, à lâmpada. Mas existem muitos pontos de vista acerca dos óleos que foram vistos por Agostinho, Martinho Lutero. Mas alguns dizem que foi boas obras, essa lâmpada é boas obras, o óleo, coração queimando por Deus, caridade, compaixão, fé genuína. Só que, no entanto, aqui é inútil tentarmos alcançar um significado alegórico desses itens da parábola. Não tem, é como se não fosse para a parábola o que Jesus quer trazer. Vocês vão entender até o final. Porque o objetivo da parábola não é criar relações alegóricas, tipo pegar uma coisa e dizer isso aqui é a conta, isso aqui é azeite, isso aqui é o Espírito Santo. Não, a parábola aqui, o objetivo da parábola não quer fazer isso. Então, a gente não pode ficar se atendo muito dando explicação, detalhe do que significa, mas sempre é apresentar uma lição do todo. O que a parábola está dizendo num todo? E o ponto aqui dessa parábola é a atitude geral e não os detalhes em si. É a atitude geral dos dois grupos aqui. E aí Jesus não chama atenção. Jesus então chama até a atenção que as sábias levaram o óleo e as nécias não levaram. Que é isso? Que essas não estavam prontas para um eventual atraso e demora do noivo. Que infelizmente é o que acontece. O noivo demora. Versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e dormiram. O noivo demorou a chegar e todas dormiram. Apesar do contraste aqui, apesar do contraste de ser nécias ou insensatas e prudentes, nós vemos uma coisa que elas fazem igual. O que elas fazem? Todas elas dormiram. Você vai entender lá na frente. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Talvez pode ser um dos amigos do noivo que gritou, né? Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. O noivo se aproxima e todos começam a preparar suas candeias. E as insensatas pedem óleo para os prudentes. Lembra que eu disse que a parábola tem um dos aspectos de tensão? A tensão é aqui a tensão. Esse é o momento quando as insensatas pedem óleo e as prudentes dizem não. É o momento de tensão da parábola. Sem óleo, as candeias, sem óleo para as candeias, elas não poderiam entrar na festa do noivo e seriam consideradas intrusas se tentassem. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Você morre bem rápido, tá? Daqui a pouco você está ali. As virgens que entraram são aquelas que estavam preparadas. Essas que não entraram com o anúncio. Já outras encontraram a porta fechada. O noivo, simbolizando Jesus, disse: eu não vos conheço. Essa imagem que indica para nós que nem todos os cristãos professos, já professam a fé, entrarão nos céus.
Sabia? Eis que grave, pois alguns podem até professar a Jesus, mas de fato não creiam de todo o seu coração na pessoa de Jesus. Vão estar na igreja, vão estar fazendo as coisas na igreja, se torna líder, pode até ser pastor, mas se não crê de fato na pessoa de Jesus, crer é entender que o crer acompanha com práticas, com que? Com luta, vida, vai ficar. A porta vai estar fechada. Porque mesmo Paulo diz em Romanos capítulo 9 que nem todos os israelitas são de fato de Israel. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Paulo que disse em Romanos capítulo 9. Então a aplicação final do sermão para nós aqui é o quê? É que nós precisamos estar preparados para receber Jesus. E que nós devemos ter o necessário para quando chegar o grande dia. Quando a Bíblia fala da candeia que eu abri, é simples. É nós termos o necessário para aquele grande dia. E não ficar se preocupando demais em ter muito, mas também não pode ser negligente em não estar e não se preparar. É isso que está mostrando para nós aqui. Não podemos procrastinar, deixar para depois, não, depois eu vou comprar. Ou ser negligente e não se preparar. De forma nenhuma. Então precisamos ter o necessário para quando chegar o grande dia. Que é isso? Precisamos ser sábios, precisamos ser verdadeiros discípulos. E aqui vemos aqui dentro da parábola, Jesus falando sobre sabedoria e prudência. Jesus está falando sobre discipulado e sabedoria. A ideia aqui é estar preparado para encontrar com o nosso Senhor. Sabe, irmão, muitas das vezes nós procuramos conselhos práticos para viver bem, instruções para uma vida próspera, como nós queremos. Mas sabe uma coisa? Estar preparado é ter uma vida próspera. Sabia? Estar preparado é ter uma vida próspera. Isso engloba então o quê? Que vida próspera é uma vida preparada para o encontro com Jesus. Amém? Por quê? Quando eu falo isso, por que a gente às vezes pode ser um pouco meio? A gente é dois extremos. Ou a gente é negligente, não se prepara e vai vivendo de qualquer jeito. Não, quando eu ouvir o grito, eu vou lá. Quando eu ouvir o grito, eu confesso aos pecados, vou lá, não. A gente sabe que não tem como isso, né? Mas a gente tem um outro extremo. E a gente para de fazer tudo, até de viver. A gente quer ir ficar lá na montanha, no pé da montanha, tomar banho, esperar Jesus. Vai que Jesus volta, eu estou tomando banho. Igual minha avó falava comigo. Você está orando no banheiro? Vai que louca. Você está lendo a Bíblia aí? Eu falei, avó, banheiro? Mas que isso? Pode ir lá e botar. Existe. Por quê? Paulo vai pregar sobre a segunda vinda de Jesus na igreja de Tessalônica. Sabe o que o povo vai fazer? O povo deixa de viver. Paulo está pregando a segunda vinda e o povo fala assim: gente, eu preciso estudar mais. Vou parar de trabalhar. Imagina se na época você ouviu o primeiro evangelho, todo mundo falando assim: Jesus está voltando, hein? Se você parar de trabalhar, vou parar de estudar. O que aconteceria? Paulo está dizendo assim: gente, para com isso, vocês levou para outro extremo, não é isso. Vocês devem continuar vivendo as suas vidas, em tudo glorificando a Jesus, vivendo uma vida temorosa a Ele, porque quando Ele voltar, o importante é que você estar sendo fiel onde você estiver. Então a gente tem que tomar cuidado com esses dois extremos. Mas não, Jesus está voltando, eu vou estudar mais. Jesus está voltando, eu não vou me preparar, eu não vou me preparar profissionalmente mais, vou parar. Não. Senhor, o senhor sabe que eu quero casar. Tem gente que fala o quê, né? Senhor, você sabe que eu quero casar, não volta antes não. Não vai preparando para casar aí, vai vivendo normal, mas com temor a Deus, entendendo que a qualquer hora Ele pode aparecer, como foi aqui.
Elas já estavam se preparando para esse casamento. Que ela sabia que a qualquer hora o noivo ia chegar. É a mesma forma que nós estamos dizendo aqui. Porque pode parecer, e aí? Aí que entra aquela tanta, aí a gente pode andar, né? Como é que está as nossas vestes? Como é que está a nossa vida? Está andando, é se limpando, é confessando o pecado, é abandonando o pecado, é buscando viver uma vida digna ao Senhor. E por aí vai. Senhor, você sabe que eu quero realizar um sonho, se for da tua vontade, você sabe. Senhor, eu quero ter mais filhos, né? Tem gente que quer ter mais filhos, não, né? Eu quero ter mais filhos. Mas vai aqui, né? Eu aprendi uma coisa esses dias, irmãos. Vou falar para você. Quando Deus tem um propósito para o reino dele, vamos supor, talvez Elaís não tenha filho, mas vamos supor que Deus tem um propósito para o reino. Quem sou eu? Então, esse aqui é o ponto importante, é a gente lembrar que a vida próspera é uma vida preparada para o encontro com Jesus. Quando nós lemos o versículo 5, como ele virou, e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Olha que interessante, os dois grupos, nesses e sábios, insensatos e prudentes, adormeceram, dormiram. E o ponto do trecho aqui não nos mostra que temos que estar sempre alerta, no sentido de que inquieto com a volta de Jesus. Jesus está falando isso aqui. Os dois grupos dormiram, tanto as sábias quanto as nécias. O problema não é dormir, o problema é como que eu estou dormindo. Você está entendendo? Então Jesus está dizendo aqui, não é para você estar sempre alerta, não é para você ficar em cima de uma montanha olhando para o céu, mas sim, Jesus está dizendo, mas sim estar desperto e atento. Por isso que ele fala dos sinais antes, no capítulo 24. Então não é para ficar inquieto. Mas sim o que? Vigiar. É o que Jesus termina falando no texto. Esse é o ponto principal. Vigiar. Porque não sabemos vigiar. Esse é o ponto da palavra. Então vigiar é estar preparado. Olha que interessante. Vigiar é estar preparado com a provisão correta para o grande dia. Como as prudentes, sendo sábio. E essa sabedoria é justamente a vida do discipulado. Versículo 6. Mas à meia-noite eu vou subir com esse aí o povo. E aí o que elas dizem? Então levantaram elas, suas lâmpadas, e as dez disseram às prudentes: dai-nos azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Que é impossível compartilhar o óleo. Como assim? O que é isso? Jesus pode estar nos dizendo que é impossível querer depender da fé do outro naquele último dia. Vou repetir. Jesus está dizendo que é impossível compartilhar o óleo. Jesus pode estar nos dizendo que é impossível querer depender da fé do outro naquele último dia, pois fé e caráter não são compartilháveis. São responsabilidades que temos como indivíduos diante de Deus. E diante disso fica a pergunta para nós aqui nessa noite: o noivo vem. Aleluia. Nós estamos esperando a sua vinda. Você está preparado? Então, irmão, é sobre a sua fé, é sobre o nosso caráter, são responsabilidades nossas com Deus. Então, vigiar. Amém? Amém. Fica de pé, Senhor. É assim que a gente prega. O que está falou, está falado. Ficar enchendo linguiça, não, né? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, graças te damos nessa noite pela tua palavra, pela explanação dela, pela clareza que o Senhor nos trouxe, mas também para o Senhor nos chamar a atenção nessa noite, Deus, pelo lado de dentro. Pai, nos desperta, Deus, nos desperta nessa noite em nome de Jesus. Pai, nos faça ser como as prudentes,
Nos ensina a estar preparado, ó Deus, Pai, com o necessário para aquele grande dia, que nós não sabemos quando nem a hora.